Capítulo 26. Quantos caixões e quantas bandeiras penduradas sobre eles. Um exército de mortos estava alinhado na pista de macadame do aeródromo de Icahn. Levou dias para reuni-los lá. Nas horas que se seguiram ao ataque, havia muitas coisas para fazer. Reorganizar tripulações e esquadrões, reparar ou substituir equipamentos, eliminar o que não pôde ser recuperado. E entre o que não pôde ser recuperado estavam os corpos dos mortos. Eles mereciam respeito, e aqueles que ainda estavam vivos mereciam o tempo para lamentá-los, mas era um luxo que eles não podiam pagar quando cada segundo era dedicado a impedir que aquele exército crescesse em número. Agora eles estavam lá, alinhados em longas filas, prontos para serem mandados para casa ou enterrados no local, se fosse o desejo deles. Raf era um dos enlutados, os soldados de uniforme completo, os civis com as melhores roupas, e, ao contemplar aquele oceano de caixões, pensou em seu destino, em sua pátria. E ele se perguntou onde sua terra natal estava agora para ele. Dani estava à sua direita e ao lado dele estava Eveline. Era assim agora. Raf não poderia estar mais perto do que isso, porque agora ela era de Dani. Ela não era mais a mulher com quem compartilhar sua casa. Onde era sua casa então, se não com Eveline? Não no Tennessee, onde Dani fazia parte de tudo de que se lembrava. As outras cidades que tinha visto, incluindo grandes centros como Nova York e Londres, eram apenas localidades para ele, não uma união de corpo e espírito e tudo que o levava a reconhecer sua casa em um só lugar. Nem era seu lugar entre os mortos. O amor e a esperança o mantinham vivo e, embora a esperança tivesse desaparecido, o amor ainda permanecia. Por mais doloroso que fosse, foi o suficiente para lembrá-lo de que ele poderia amar novamente algum dia. Mas ele não conseguia encontrar esperança neste pensamento, nem no significado de sua casa. Mas enquanto estava de pé, lembrou-se de que havia um lugar ao qual sabia que pertencia. Estava dentro da cabine de um avião, em um lugar chamado Guerra. Eveline quase podia ouvir os pensamentos de Raf. Ele não olhou para ela, ele não tinha posto os olhos nela desde que foi para o hospital naquela noite antes do ataque, e mais tarde, enquanto ela o preparava para a transfusão. Ele tentou manter o braço flácido e olhou para ela como se ele era invisível. Havia tantas coisas que ela queria dizer a ele, mas ela não tinha as palavras para fazê-lo. E Dani? O que ela poderia dar a ele? Como ela poderia confortá-lo, distraí-lo da dor e do desamparo que o perturbava? Eveline estava como se estivesse vazia, inconsolável por sua vez. Um daqueles caixões embrulhados em bandeiras, o que estava bem na frente dela, continha um corpo de Betty. Dani Walker ficou entre o amigo que nunca poderia substituir e a mulher que não poderia ter amado mais e que, por outro lado, não se contentaria em amar de maneira menos absoluta. Ele não podia se afastar de Eveline, não podia voltar a ser seu admirador, protetor e amigo. Era impossível para ele. Mas como Dani era Dani, sua mente voou para longe e ele se pegou pensando no caixão que continha as placas de identificação distorcidas, de Billy. Apenas as plaquetas, porque aqueles restos metálicos foram tudo o que conseguiram encontrar do corpo desintegrado do piloto. O poeta que estava em Dani não pôde deixar de refletir sobre a estranheza da morte e suas lembranças, como se Billy em um único instante tivesse cruzado a linha entre corpo e espírito e assim, parecia a esperança lírica de Dani, ele se tornasse mais livre, voar e brilhar nesse mundo de amor e respeito que dá à vida um sentido autêntico. Para ele, isso não era sentimentalismo. Ele acreditava na sobrevivência e sabia que um corpo sem alma estava morto e que uma alma sem corpo estava viva, talvez mais viva do que nunca. Essa crença o inspirou com fé. E a fé o levou a esperar por um milagre. Porque só um milagre poderia consertar as coisas entre ele, Eveline e Raf. Onde está Deus em tudo isso? O padre estava dizendo. Embora não entendamos por que nossos amigos morreram enquanto ainda vivemos, devemos acreditar que junto com a vida vem a oportunidade, o dever, de garantir que nossa existência tem um peso, como a deles. Afirmar nosso eu mais verdadeiro na crença de que um Deus digno de ser assim escolhe justiça e misericórdia e trará, nossos irmãos e irmãs caídos a paz eterna. Um homem. Eveline deu um passo à frente e colocou uma coroa de flores no caixão de Betty. Ela notou que alguém se aproximou dela. Era vermelho, e quando ela se virou para olhá-lo e seus olhos se encontraram, o menino começou a chorar. Como se algo em seu olhar tornasse impossível para ele segurar aquele grito por mais tempo. Eveline chegou um pouco mais perto e ele caiu em seus braços, soluçando. Talvez ela ainda tivesse algum conforto a oferecer. Naquele momento,
Um major da Força Aérea se aproximou de Raf. Você é o Tenente Raf McCauley? Ele perguntou, enfatizando seu primeiro nome, já que o sobrenome estava claramente estampado na placa que Raf usava em seu uniforme. Sim, senhor. O Tenente Daniel Walker está por aqui. Lá está ele. Senhor, Raf respondeu enquanto Dani, ouvindo seu nome, se virava. Tenho ordens para você, retomou o major. Volte para os Estados Unidos. Partimos em 2 horas. Ele entregou a ambos um envelope com ordens escritas. Por qual motivo, senhor? Raf queria saber. Pergunte ao coronel Dolittle, respondeu o outro, e foi embora. Raf e Dani se entreolharam, então ambos se viraram para Eveline, que ainda estava parada perto do caixão da amiga. Vamos fazer as malas, Dani finalmente disse. Nós vamos dizer a você mais tarde. Chegando em Raul, Raf se hospedou em um pequeno hotel. Oficialmente, ele estava de licença e cabia a ele encontrar acomodação, mas naquele momento tudo em que conseguia pensar era em seu encontro iminente com Eveline. Agora ele estava no hotel e se preparando para sair, depois de um encontro que não poderia ter sido mais diferente do que ela havia sonhado, e novamente, tudo em que ele conseguia pensar era nela. Ele se esforçou para tirá-lo de sua mente para se refugiar na rotina da vida de um soldado, enxugou a escova de barbear. Passou a escova de dentes na toalha para tirar a umidade e colocou suas coisas na bolsa de lona. Ele abotoou a camisa reserva, dobrou-a sobre as outras roupas e amarrou tudo com força, como aprendera durante o treinamento. Então ele arrumou a cama exatamente como sua mãe lhe ensinara. Era importante sempre deixar tudo em ordem, ela lhe dissera, não importa o que você preveja que vai acontecer depois de sua partida. Esse conselho funcionou para ela, lembrou Raf, removendo as últimas rugas da coxa branca, mas como ela poderia ajudá-lo agora? Ele ainda não tinha encontrado a resposta quando alguém bateu. Ele pensou que era o motorista do táxi que havia chegado cedo, mas quando foi até a porta e abriu, encontrou Eveline parada na frente dele. Posso entrar? Ela disse. Raf deu um passo para trás. Eveline caminhou até o centro da sala e olhou ao redor, para o tapete tecido no chão de madeira, as grandes, venezianas de cujas frestas entrava a luz do sol, o ventilador de paz girando lentamente e a bolsa de lona colocada nas laterais. Cama. Você está fazendo as malas? Ele perguntou, embora a bolsa já estivesse fechada. Ordens, respondeu Raf. Que tipo de ordens? Gênero secreto. Ordens perigosas, ela traduziu. Involuntariamente, ele colocou a mão na barriga. Não consigo encontrar Dani, disse ele. Ele também recebeu as mesmas ordens. Raf assentiu. Ele provavelmente está acenando para os outros. Antes que ele te encontre e te pegue em seus braços e te beije como um amante deve. Como eu mesmo a faria se fosse sua amante. De pé no centro da sala, Eveline viu corar e desviar o olhar. Eu não poderia deixar você ir sem fazer você entender alguma coisa, ele murmurou. Ela se aproximou dele por um momento ele pensou, e desejou de todo o coração, que ela quisesse beijá-lo. Ele a queria tanto que sua dor era quase física. Suas mãos queriam tocá-la. Ele lutou para manter os braços ao lado do corpo e mais uma vez desviou o olhar dela. Ele virou as costas para ela quando disse, você não precisa explicar nada. Sim, mas... por que você está agindo como se eu não te amasse? Você tem que superar tudo isso. Ele se virou, seu rosto corado novamente. Deixe isso para trás. Foi o meu amor por você que me manteve vivo, você não entende? Não fale assim. A voz de Eveline era pouco mais que um sussurro. A dele, por outro lado, era raivosa e retumbante. Eu sei que você não gosta de me ouvir dizer isso. Você e Dani gostariam de poder esquecer o que aconteceu entre nós, mas não é tão fácil para mim. Acreditei em suas cartas, acreditei que você me amava, e isso me deu uma razão para continuar, para voltar. Ele percebeu que estava falando muito alto. Ele se forçou a fazer uma pausa, e naquele momento ele se deu conta da dor pintada em seu rosto. Naquele momento louco ele queria com todo o seu coração tomá-la em seus braços, beijá-la. Em vez disso, ele murmurou, agora é como se eu já estivesse morto. E eu não consigo entender. Por que, Eveline? Raf. Eveline estava muito pálida. Eu não sei outra maneira de te dizer. Se não te contar. Estou grávida. Era como se o sangue fluísse do coração de Raf, mas ele encontrou forças para se aproximar dela. Ela se virou, foi até a janela, esperando que o ar fresco lhe desse forças.
Eu não tinha certeza até o dia em que você voltou. Ela continuou. E então tudo aconteceu. E agora não posso contar ao Danny, nem você. Tudo o que ela precisa é pensar em como cumprir sua missão e voltar vivo. Era como se mãos invisíveis estivessem esmagando seu crânio e seu cérebro doía, como se ele fosse perfurado por um som mais alto e estridente do que seus ouvidos podiam suportar. No entanto, ele se sentiu dolorosamente lúcido. Ele finalmente entendeu a verdade. Ela falou novamente, com a cabeça baixa. Raf, toda a minha vida eu quis um lar, um lugar que eu pudesse chamar de meu. Mas a vida nunca me perguntou o que eu queria. Agora vou dar todo o meu coração a Danny, mas nunca vou escrever uma carta, nem assistir um pôr do sol sem pensar em você. Eu vou sempre amar você. Ela levantou a cabeça e se virou para ele, o sol atravessando as fendas, transformando seu cabelo em mechas de ouro luminoso. Ele sabia que nunca poderia esquecer aquela imagem. Seus olhos estavam brilhantes, mas ela ainda não conseguia chorar. Ela passou correndo por ele, foi até a porta e saiu. Ele ficou onde estava, incapaz de se mover. O sombra de um abrigo, Raf e Danny esperavam o avião que os levaria de volta pelo oceano para terminar de reabastecer. Suas sacolas de lona foram colocadas ao lado do poste de aço que sustentava o pequeno telhado de zinco. O poste tinha marcas de estilhaços, mas a cratera aberta pela bomba que explodiu na pista já estava cheia. Os dois homens olharam para a pista de dança, até que Danny murmurou, eu disse a ela para não vir. Quando o atendente sinalizou que estava pronto, eles pegaram as sacolas e as jogaram nos ombros, e no momento em que deixaram o abrigo, Evelyn saiu do canto do hangar atrás deles. Raf foi o primeiro a vê-la e Danny, pegando um brilho em seus olhos, virou-se também. Evelyn parou à luz do sol. Os olhos de Raf permaneceram nela por um momento, então ele se virou e foi para o avião, deixando-a sozinha com Danny. Ele a alcançou, largou a bolsa e a abraçou. Cuide-se, ela murmurou. Não tenha medo. Ela o beijou levemente na bochecha, então lhe deu um sorriso. Mantenha seu tom leve, Evelyn, disse a si mesmo. Você consegue. Mas Danny pensava diferente. Seus olhos, castanhos e ternos, fixos nos dela. A única coisa que me assusta é que você pode amá-lo mais do que me ama. Ela desviou o olhar, apontando para a pista cinza que parecia estar se aquecendo ao sol. Olhe para isso, Evelyn. Assista. Quando ela finalmente levantou a cabeça, ela ofereceu a ele o melhor que ela podia dar a ele. Eu te amo, Danny. E você me encontrará esperando por você quando voltar. Ele sorriu, beijou-a rapidamente nos lábios, aliviado por essas palavras tranquilizadoras. Eu recuperei a bolsa, joguei por cima do ombro dele e corri para o avião. Enquanto subia a escada, vi o Raf parado na escotilha. Ela estava esperando por ele ou ela estava olhando para Evelyn? Danny virou-se e cumprimentou-a uma última vez antes de entrar. Ele sorriu e gritou algo para ela, mas o vento e o rugido das enormes hélices levaram suas palavras para longe. Danny inclinou a cabeça e desapareceu lá dentro. Evelyn não tinha certeza, mas pensou ter visto Raf, ainda olhando para ela, quando a porta se fechou e o avião começou a taxiar.